Bom dia, pessoal. Hoje, 25 de novembro de 2025. Espero que vocês estejam bem e as famílias de vocês também. Cheguei no escritório, já está fazendo chá, já olhei todo o meu serviço do dia, já adiantei aqui e agora vamos conversar um pouquinho sobre a palavra de Deus. Hoje eu quero falar para vocês sobre um personagem muito importante na Bíblia. Um homem chamado Abraão. E nós começamos lá por Gênesis, no capítulo 12. Diz assim: certo dia, o Senhor Deus disse a Abrão: saia da tua terra, do meio de seus parentes, da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei, seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, eu abençoarei todos os povos do mundo. Amém? Abrão quer dizer pai exaltado. Deus mudou o nome dele para Abraão, quer dizer pai de multidões. Pai de multidões. Abraão é respeitado na religião judaica, é respeitado na religião muçulmana e é respeitado na religião cristã. Para vocês terem uma ideia do que esse homem é importante. Lá em Gálatas, quando eu falei para vocês, eu acho 3:29, uma coisa assim, diz lá assim: e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Leiam aqui sobre a vida de Abraão, vocês vão achar legal. Começa aqui no capítulo 12, ali um pouquinho antes tem alguma menção, mas vocês vão ver esse cara que morava lá na região do Iraque, lá assim, em Ur, aquelas partes lá. O pai dele era fabricante de ídolos e era um cara muito bem de vida, respeitado na cidade. E Deus falou assim: não, saia da tua casa, saia da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Então Abraão é considerado o pai da fé. E como eu falei para vocês, é um cara respeitadíssimo nas 3 maiores religiões monoteístas do planeta, para vocês verem a importância desse cara e a promessa que Deus fez para ele chega para nós hoje. Em tudo é mencionado isso. Jesus fala de Abraão naquela parte que eu contei para vocês lá, que ele estava desafiando os fariseus, né? Que ele falou, os fariseus falaram assim: nós temos por pai Abraão. Jesus falou assim: se vocês tivessem por pai Abraão, vocês fariam a minha vontade, porque Abraão viu o meu dia, né? Então todo mundo ali respeita Abraão. E vejam, uma característica legal da vida de Abraão, além de ser o pai da fé, é uma coisa que eu queria que vocês prestassem muita atenção. Vocês sabem que o homem nasceu para servir. Um homem que não serve os outros, ele não, na verdade, não serve para nada. Nós nascemos para servir na nossa casa. Sobre nós, homens, repousa o fardo do mundo. E se o mundo está uma bagunça hoje, é por causa da nossa culpa. Porque nós fizemos coisa errada, nós machucamos as pessoas, nós não agimos honestamente, nós homens falhamos. Por quê? Porque as mulheres, elas têm sua missão no mundo. Mulher não é para fazer coisa de homem. E as mulheres estão fazendo coisa de homem. Elas estão levando um fardo que não é delas nas costas hoje. Por quê? Porque algum homem falhou com elas. Se a mulher for bem atendida pelo homem, ela vai fazer a sua missão com alegria e cumprir a sua missão com excelência. Mas quando o homem machuca a mulher, quando o homem não cuida da mulher, a mulher é obrigada a ir fazer coisas de homem, a ir colocar em cima dos seus ombros um fardo que não é seu. Bom, aqui diz que Abraão será uma bênção para os outros.
Então, vocês sabem que eu tenho meus clientes aqui, eu tenho meus familiares e tal. E uma coisa que eu acho muito legal é assim, eu capricho muito no meu serviço, eu estudo, procuro fazer as coisas bem feitas, eu não perco prazo e tal. Mas eu sempre oro para Deus me abençoar no meu serviço. Para quê? Para eu ser uma bênção para os meus clientes, por exemplo. Às vezes eu perco ações que perco. Às vezes os meus clientes sofrem injustiças, porque o sistema é viciado. Então o sistema não busca a verdade real. E às vezes alguém consegue se sair melhor do que nós nos processos. Os juízes entendem alguma coisa de uma forma diferente e a gente não sabe o motivo. Mas às vezes as coisas não dão certo. Mas muitas vezes as coisas dão certo. E eu oro para Deus isso, para eu ser uma bênção na vida de todos aqueles que eu puder, nos meus clientes, nas empresas que eu advogo, tudo, eu ser bênção para eles. Eu também tenho o desejo e a ambição de ser bênção na vida da Antonieta, do Nando, da Gabi, dos meus cachorrinhos e todo mundo que eu puder ajudar. Porque se eu não puder servir a vocês, se eu não puder servir as pessoas, eu não sirvo para nada. Então, metade dos irmãos da igreja que eu atendi me devem honorários. Viraram as costas para mim. Mais da metade dos meus clientes aqui me devem honorários. Me passaram a perna. Mas não tem problema. Não tem problema porque Deus tem me suprido e quem deve são eles. Eu não devo. Eu fiz o que eu podia de melhor. Minha família é uma bênção. Eles me alegram o coração. Então, é uma alegria servi-los, né? E Abraão tem que ser esse exemplo para nós. Porque Abraão, ele foi uma bênção para os outros. Ele era pai da fé. E Deus falou assim, em você serão abençoadas todas as famílias da terra. E os teus descendentes serão abençoados. E assim como Abraão, nós temos que trabalhar, temos que honrar a Deus, fazer a vontade de Deus e orar. Para que um filho nosso, um neto nosso, um dia seja abençoado por uma coisa que nós fizemos, tá? Isso é muito prático, tá? Alguém te hospedou na casa, alguém te deu comida, alguém te deu um emprego, alguém te abençoou, você vai abençoar os filhos e os netos dessa pessoa, tá? E se você fez isso para alguém, um dia teus filhos vão receber bênção vindas de alguma pessoa porque você ajudou, tá? Porque você honrou. Davi fazia isso com os descendentes de Saul, né? Apesar de Saul ter tentado matá-lo, Davi ele tinha muito respeito por Saul. Saul era sogro de Davi, né? Então Davi amava. E as famílias que foram descendentes de Saul, Davi trouxe para comer na mesa junto. Ele não deixava tocar nos descendentes de Saul por gratidão, tá? Então, quando a gente abençoa os outros, a tendência é que os nossos descendentes sejam abençoados. Isso é uma semeadura para a nossa descendência. O que você faz de bom hoje vai refletir não necessariamente para você, mas para um filho, para um neto, para um bisneto um dia. E esse é o exemplo que Abraão deixa para nós, tá? Eu não vou ler a história inteira de Abraão, porque a história de Abraão é muito rica, é muito maravilhosa, e você tem que ter a curiosidade de ir aqui a partir de Gênesis 12 aqui e ler a história de Abraão. Porque o que Abraão fez reflete na minha vida e na sua vida hoje. Reflete na vida de judeus, de árabes, muçulmanos e de nós cristãos, o que ele fez. E nós temos que ser esse exemplo para nós sermos pessoas que vão abençoar os outros, que vão servir aos outros, que vão ser motivo de bênção para os outros e que vamos abençoar as nossas descendências. Abraão é o pai da fé. Abraão foi um homem que honrou a Deus, um homem que fez altares. O negócio dos altares aqui é muito legal. Você começa aqui no versículo 7 aqui, né? Já começa. Naquele lugar Abraão construiu um altar a Deus, o Senhor, pois ali havia aparecido a ele. Por quê? Porque Deus não fica aparecendo para a gente a vida inteira. E os milagres não ficam acontecendo na vida inteira também. Então, quando acontece uma coisa muito boa, quando Deus fala com você, você tem que fazer um altar. Você tem que fazer um memorial, alguma coisa que faça você lembrar de que aqui
Deus apareceu para você, de que aqui Deus abençoou, de que aqui Deus fez uma coisa importante que você pediu, para que a tua fé seja regada dia após dia. Por quê? Porque o mundo e o diabo em si trabalham para a gente ir esquecendo das coisas, a ponto de chegar um dia e você dizer, mas será que foi bem assim mesmo? Né? Na hora que você recebe, aquilo é um milagre maravilhoso, você agradece, mas depois passa alguns anos e diz, puxa, mas será que foi isso mesmo? Então é importante fazer esses altares. Abraão nos deixa muito exemplo. Leiam a história desse homem. Esse homem é um modelo de muitas coisas que nós, que cremos em Deus, precisamos seguir para que a gente possa chegar a ter um resultado parecido com o que ele teve. Deus te abençoe. Tenha um excelente dia.